Livro: A Garantia de Deus para Curar Você. Capítulo 2. Instruções aos doentes. Abre aspas. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Fecha aspas. Veja Provérbios capítulo 4, versículo 13. Sua cura, sim, até mesmo a sua vida, pode depender completamente do modo como você retém a instrução neste e nos capítulos seguintes. Sem dúvida, incontáveis milhares de pessoas que estão agora em suas sepulturas estariam desfrutando de perfeita saúde se pudessem ter recebido instrução adequada sobre a cura divina. Existem talvez milhões, neste exato momento, cujas vidas estão definhando com uma doença que nunca será curada a menos que recebam instrução adequada. A falta de instrução pode resultar em falta de fé. Em Nazaré, até mesmo o próprio Cristo, abre aspas, não pôde fazer ali nenhum milagre, fecha aspas. Veja Marcos capítulo 6, versículo 5. Tudo o que Jesus foi capaz de fazer foi impor suas mãos em alguns poucos enfermos e curá-los. Jesus ficou maravilhado por causa da incredulidade deles. Sem dúvida, a razão para sua incredulidade foi a falta de instrução apropriada. Cristo viu a necessidade deles. Marcos capítulo 6, versículo 6, declara que Jesus, abre aspas, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, fecha aspas. Ainda que um dos dons ministeriais que Deus colocou na igreja seja o de mestres, veja 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, poucas pessoas estão interessadas em instrução ou ensino. Muitas pessoas que viajam por milhas para ir a uma campanha de cura divina ficam indignadas quando são informadas de que precisam assistir a uma reunião à tarde ou de manhã a fim de receber instrução antes de receber um cartão para que possam entrar na fila de cura. Sob essas circunstâncias, muitos assistem à reunião de instrução, mas não tanto para a instrução que realmente precisam e deveriam receber, mas somente porque estão determinados a receber um dos cartões. A instrução é dada, mas seus corações estão fechados para ela. Logo se vê que essas pessoas não compreendem o valor da instrução antes que entrem na fila de cura. Observo, em minha experiência em lidar com aqueles que têm pouca fé, que eles não receberam a instrução apropriada, seja porque ela não foi dada ou porque não prestaram atenção à instrução quando ela foi dada. Por outro lado, quase sem exceção, aqueles na fila de cura que exercem a fé real e realmente creem na promessa de Deus e recebem a cura, são aqueles que têm dedicado tempo para a instrução. Abre aspas. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Fecha aspas. Veja Provérbios capítulo 8, versículo 33. Tenho lidado pessoalmente com inúmeras pessoas na fila de cura que têm estado doentes por anos e sobre quem muitos destacados homens de Deus impuseram as mãos e oraram pela cura delas. Contudo, elas relatam que ainda não receberam a cura. Essas pessoas parecem ter a ideia de que tudo o que elas precisam é entrar na fila de cura e alguém impor as mãos sobre elas, e talvez seja este o seu dia de sorte. Cura não é questão de sorte, é questão de fé. Fé na imutável e invariável palavra de Deus. Abre aspas. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 10, versículo 17. Sem dúvida alguma, o que essas pessoas realmente necessitam é de instrução. Abre aspas. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir. Fecha aspas. Veja segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Aqueles que desejam a cura deveriam assistir cada reunião de instrução possível, não apenas como um meio de receber um cartão para entrar na fila de cura, mas a fim de edificar sua fé até o ponto onde possam receber de Deus as coisas que ele disse que seriam deles. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a sua fé cresce e se mantém inabalável, então é tempo de entrar na fila de cura, pois então e somente então você pode receber a cura. Você encontrará neste livro um capítulo intitulado Impedimentos à Fé. Leia e releia este capítulo cuidadosa e reverentemente até que cada impedimento tenha sido removido. Examine a palavra de Deus. Deus falará à pessoa sincera, honesta e de coração aberto através de sua palavra. Conforme uma nova luz é projetada em seu caminho, Deus espera que você ande nessa luz, pois com a nova luz vem uma nova responsabilidade. A pessoa precisa ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-se a si mesma. Examine o seu coração e veja se existe algo errado em você. Se Deus revelar que existe pecado em sua vida, deve haver arrependimento imediato deste pecado. Livre-se dele. Solte-o como se fosse ferro quente. Não esteja satisfeito meramente em eliminar os pecados grandes. Elimine cada pecado pequeno junto com os grandes. Oração e jejum deveriam ter uma parte importante em sua preparação para a cura. Por todo o Antigo e Novo Testamentos, vemos que os grandes homens de Deus, em cujas vidas o poder de Deus era manifestado, que operavam milagres e curavam os enfermos, eram homens de oração e homens que jejuavam. O próprio Cristo ensinou não somente a oração, mas o jejum também. Quando os discípulos falharam em curar um menino que estava possesso por um demônio, Jesus lhes disse, abre aspas, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Fecha aspas. Veja Marcos capítulo 9, versículo 29. Contudo, o jejum não é um amuleto pelo qual a cura possa ser obtida. Não se vanglorie do tamanho do seu jejum, pois Jesus foi cuidadoso em dar instrução sobre este assunto. Abre aspas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Fecha aspas. Veja Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Se o jejum de uma pessoa é dirigido a Deus, ela não sairá por aí se vangloriando que já está em tal dia de seu jejum ou que faltam tantos dias para terminar o seu jejum. Pessoas que assim procedem receberão pouco ou talvez nada por seu sacrifício. Deus escolheu um jejum. Ele é descrito em Isaías, capítulo 58, versículo 6, que diz, abre aspas, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Fecha aspas. A recompensa deste jejum é vista no versículo 8 do mesmo capítulo. Abre aspas. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Fecha aspas. Já que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, seria bom para muitas pessoas que estão buscando a cura lerem e até mesmo memorizarem, tanto quanto possível, as promessas de Deus com respeito à cura. Leia os capítulos na Bíblia que edificarão a sua fé. O livro de Atos e o Evangelho de Marcos.
estude cada um dos poderosos milagres de cura relatados nesses livros e observe o quanto sua fé crescerá. Se você ainda não foi cheio com o Espírito Santo, comece agora a buscar a Deus pelo batismo no Espírito Santo. Existe a possibilidade de que aquilo que tem impedido você de ser cheio com o Espírito Santo possa também estar impedindo você de receber a cura. É evidente que aqueles que são cheios com o Espírito tocam em Deus mais rapidamente do que aqueles que não foram cheios. Se você está incapacitado para estar presente numa das grandes campanhas de cura, não fique desanimado. Deus deu provisão adequada para aqueles que estão acamados ou não podem entrar na fila de cura. Abre aspas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Se você é uma dessas infelizes pessoas que não podem estar pessoalmente em uma dessas grandes campanhas conduzidas perto de você, o autor ficará feliz em lhe enviar um lenço sobre o qual ele orou. Ao pedir este pequeno pedaço de tecido, por favor, envie um envelope endereçado a si mesmo e descreva claramente a sua doença ou enfermidade. Eu orarei pessoalmente sobre o pedaço de tecido e o enviarei a você com a plena certeza de que, quando ele entrar em contato com o seu corpo, a doença sairá e todo espírito maligno irá embora. Confie e leia o capítulo 12 neste livro, chamado Milagres Especiais através de lenços e aventais. Siga as instruções cuidadosamente. Abre aspas. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Fecha aspas. Veja Marcos, capítulo 11, versículo 25. Um espírito rancoroso, um coração rebelde que se recusa a andar à luz da palavra de Deus é o assassino da fé, a qual João chama de confiança. Veja Primeira Carta de João, capítulo 3, versículo 21. É extremamente importante que as pessoas que desejam confiança real para com Deus ou uma fé viva em suas promessas andem na plena luz da palavra de Deus e em obediência à sua palavra, a qual é a única que pode trazer confiança verdadeira. Para ter confiança em Deus, a pessoa precisa ter comunhão real com Deus. Uma pessoa não pode ter comunhão real com Deus a menos que ande à luz da palavra de Deus. A pessoa que anda em trevas não pode ter comunhão com Deus. De fato, ela não pode nem mesmo estar certa de que o sangue de Cristo a purifica do pecado. Abre aspas. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha aspas. Veja Primeira Carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Nós somente podemos ter comunhão real com Cristo se formos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você prontamente concordará que quem tem maior comunhão com Deus é quem tem maior fé. Aqueles que têm menor comunhão com Ele são aqueles que têm pouca ou nenhuma fé. A nossa fé, talvez sem exceção, está na exata proporção da comunhão que temos com Deus. Não é de admirar que muitas pessoas hoje estejam com pouca fé. Elas têm muito pouca comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, muitas pessoas não têm comunhão com Ele por causa de um espírito rebelde ou obstinação.
Tais pessoas se recusam a andar à luz da palavra de Deus conforme ela é projetada em seu caminho, seja através de ler e estudar a palavra de Deus por si próprios ou através de ouvi-la pregada por ministros do Evangelho pleno que creem e ensinam a palavra em sua totalidade. Sem uma real comunhão com Deus, não pode existir uma fé real nele. Assim, pode-se ver por esses versículos da Escritura que continuar nas trevas após a luz da palavra de Deus ter sido manifestada em nosso caminho quebrará a comunhão e, de acordo com o versículo 7, o sangue de Jesus Cristo não mais continua a nos limpar do pecado. Assim, a rebelião ou obstinação pode fechar a porta de seu coração à fé real e, ao mesmo tempo, abrir a porta para a dúvida e a incredulidade. O próprio Cristo, falando do próprio dia em que vivemos, fez a pergunta, abre aspas, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Fecha aspas. Veja Lucas, capítulo 18, versículo 8. Jesus sabia que a fé não poderia viver na atmosfera do modernismo, da incredulidade, da dúvida, frieza, indiferença e do ceticismo que prevalece hoje. É necessário perguntar, por que não vemos mais pessoas curadas hoje? Ao invés da fé nos corações dos homens, nós encontramos, abre aspas, homens desmaiando de terror, fecha aspas. Veja Lucas capítulo 21, versículo 26. Paulo, falando desses últimos dias e da condição da igreja apóstata, disse, abre aspas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, fecha aspas. Veja segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Paulo diz também, abre aspas, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fecha aspas. Veja segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Você esperaria encontrar fé em tal atmosfera? Nunca. Milhares de pessoas hoje estão frequentando igrejas cujos púlpitos estão cheios de pregadores modernistas que afirmam que os dias de milagres já passaram, que Cristo não cura hoje, que não mais creem no sobrenatural, nos sinais se seguindo, nos dons milagrosos do Espírito para a igreja hoje. Eles pregam belos sermões que apelam ao intelecto, mas nunca tocam o coração. Eles dizem às pessoas que se Cristo cura hoje, ele cura através da medicina. Pergunte a algum desses pregadores modernistas se ele crê na Bíblia e ele dirá, sim, em parte dela. Tal pregador explicará que a parte que ele não crê é a parte que aborda o sobrenatural. Eles creem em tudo que corresponde à razão, mas se recusam a crer naquilo que não podem entender com o raciocínio. Eles rejeitam qualquer coisa sobrenatural. Eles recusam o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas e os dons sobrenaturais de cura e milagres. São pregadores modernistas até os ossos. Muitos deles negam a divindade de Cristo, a perversidade inerente do homem, o sangue da expiação e a inspiração da Bíblia. Em vez de pregar a criação direta, eles ensinam que o homem é produto da evolução. Eles não pregam a queda do homem, nem que o coração do homem é um coração corrompido. Em vez disso, eles insistem que o homem está ficando cada vez melhor. Enquanto deveriam estar pregando a salvação pelo sangue de Cristo, eles falam de obras e caráter. Em vez de pregar a Bíblia como a inspirada palavra de Deus, eles ensinam as teorias da ciência. Esses pregadores modernos fazem de nosso Salvador um mero mestre. Eles não creem e nem pregam a regeneração sobrenatural. Pelo contrário, eles ensinam o desenvolvimento natural. Em vez de pregar a divina santificação, eles falam sobre educação. Em vez da graça sobrenatural,
eles ensinam moralidade natural. Poderia uma pessoa exposta a este tipo de doutrina, semana após semana, ter muita fé na doutrina da cura sobrenatural? Certamente não. Se uma pessoa vai receber a cura, ela receberá porque tem fé no poder sobrenatural de Deus, não porque ela duvida dele. O aviso de Deus sob tais circunstâncias é, abre aspas, foge também destes, fecha aspas. Veja segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Se você quer fé real, esteja onde a fé é ensinada e praticada. Se você quer cura, afaste-se daqueles que se opõem a ela e identifique-se com pessoas que creem na cura. Vá a uma igreja onde as pessoas são encorajadas a crer em todas as promessas de Deus e não onde lhes é dito, a cura não é para hoje. Abre aspas, porque a um é dada, mediante o Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres. Fecha aspas, veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 12. É bom que aqueles que estão buscando a cura entendam que há uma diferença entre os dons de curar e o dom de milagres. Geralmente, os dons de curar removem a causa da doença que está prejudicando o corpo, fazendo com que a pessoa recupere sua saúde. Em alguns casos, o alívio será completo e instantâneo, mas muitas vezes um estado de convalescença começa. Isto não é uma teoria, mas é totalmente bíblico, já que muitas das curas de Cristo foram operadas exatamente deste modo. Como, por exemplo, note a cura do filho do oficial do rei em João capítulo 4, versículos 46 ao 52. Os dons de curar geralmente não repõem um órgão que foi removido por cirurgia ou perdido em um acidente. A cura restaurará a visão a um olho cego, mas se o globo ocular estiver faltando, então somente um milagre poderia trazer a visão novamente. Um novo globo ocular teria que ser criado. Somente um milagre poderia ocasionar tal criação. O dom de curar restaurará a audição aos ouvidos surdos. Mas no caso onde não existem tímpanos, somente um milagre recriaria novos tímpanos. Um milagre é ignorar as leis gerais de Deus que governam um caso específico, tal como o sol que se deteve ao comando de Josué. Cura é a provisão de Deus prometida para todos os doentes entre o seu povo. Um milagre cobre somente um caso específico. Deus, que criou o universo pela sua palavra, pode e algumas vezes recria órgãos perdidos onde há fé suficiente. Deus pode fazer qualquer coisa. Todas as coisas são possíveis para Deus. Contudo, a pessoa precisa entender que os dons de curar não foram planejados para tomar o lugar do dom de milagres na igreja. Se fosse assim, o dom de milagres seria desnecessário. Os dons de curar não foram planejados para fazer uma pessoa velha ficar jovem novamente. Conforme a pessoa fica mais velha, seu corpo mostra a idade. A face se torna enrugada, os cabelos começam a branquear ou a cair, a energia diminui e as atividades corporais se tornam mais lentas. Mais descanso é necessário, bem como mais cuidado em escolher a dieta apropriada a fim de manter a saúde. Isto não significa que o idoso tenha que sofrer de doenças. As promessas de Deus ao seu povo valem até ao fim da vida. Os dons de curar não eliminam a morte. Até que Jesus venha, abre aspas, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, fecha aspas, veja Hebreus capítulo 9, versículo 27. Abre aspas, o último inimigo a ser destruído é a morte, fecha aspas, veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Contudo, a morte não precisa ser acompanhada dos horríveis sofrimentos das doenças, as quais Deus prometeu curar. A cura não foi planejada para tomar o lugar do processo natural da vida, tal como o desenvolvimento da mente ou da estatura.
Algum tempo atrás, um rapaz de 24 anos de idade entrou na fila de cura. Ele não tinha mais que 1,20 m de altura, tinha a voz de uma criança e não havia nenhum sinal de barba em seu rosto. Evidentemente, sua condição era anormal, visto que seus pais estavam acima da média em altura e constituição física. A cura não faria crescer um pelo de barba no momento, nem o transformaria num homem de 1,80 m num piscar de olhos. Contudo, a cura atacaria a raiz do problema e após um tempo aquele rapaz teria que comprar para si uma lâmina de barbear e algumas roupas maiores. A cura não fará a pessoa surda e muda de nascença entender e falar imediatamente uma linguagem que ela nunca ouviu, mas a pessoa tem que aprender a falar tanto quanto teria aprendido a falar quando criança. O processo pode ser mais rápido devido ao desenvolvimento mental mais maduro. Contudo, ela pode nunca falar a linguagem tão perfeitamente como falaria se tivesse aprendido a falar na época normal da vida. Não fique desanimado e nem acuse Deus de fracasso ou de se recusar a curar você simplesmente porque a sua cura não é imediatamente manifestada de modo completo ou como um milagre. Confie na palavra de Deus. Aceite sua cura como um fato consumado. Consumado não hoje, nem na semana passada, mas no poste de açoitamento em Jerusalém, no dia que Jesus fez expiação pelos seus pecados. Aceite a sua cura como um fato não consumado hoje, mas aceito hoje e efetivo em sua vida, conforme você segue as instruções da palavra de Deus para a sua libertação. É um fato que está operando agora e continuando a operar em sua vida até que você esteja em perfeita saúde, completamente liberto das doenças, bem como do pecado, pela obra expiatória de Cristo.